caixinha de promessas. Um versículo todo dia. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Simão, antes de ser chamado para ser discípulo de Jesus, quando Jesus vem lá em Lucas 5, Jesus fala para ele assim, depois que ele tinha tentado pescar, a noite toda e não tinham pescado nada. E Jesus chega e diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E eles encheram o barco. Foi a pesca maravilhosa. Você vê ali a fé de Simão, era uma coisa impressionante. Ele mesmo tendo pescado toda a noite, Jesus de manhã, quando ele já estava cansado, dá uma ordem e ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele creu e agiu segundo a palavra de Jesus. E o milagre aconteceu. Que fé, né? Que fé incrível. E aí o mesmo Simão, que naquele momento Jesus chama ele, andou com Jesus por 3 anos, vendo muitos milagres. E lá no fim, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Jesus aparece andando sobre as águas. E quando Jesus aparece para os discípulos andando sobre as águas, como também o mesmo Simão Pedro demonstra que é um homem de muita fé, porque ele mesmo diz a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, se o Senhor disser, sobre a tua palavra eu vou agir e o milagre vai acontecer. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me. E aí, o impressionante é ver tanta fé de Pedro desde o começo. E no final, quando Pedro clama a Jesus porque começou a afundar, teve medo. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Peraí, mas ele foi o único que se ofereceu para andar sobre as águas? Foi aquele que disse: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Se o Senhor disser, manda eu ir ter contigo, eu vou andar sobre as águas. E por um momento de dúvida ele começou a afundar e agora é um homem de pouca fé. Ou seja, para Jesus, por mais que nós tenhamos uma fé poderosa em muitos momentos da nossa vida, porque a fé é certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Mas, para Jesus, pouca fé é quando você tem fé, crê, age segundo a ordem do Senhor, mas no primeiro momento em que chega o medo e você olha as circunstâncias, essa fé, ela esmorece. Então, muita fé para o Senhor é uma fé que não se abala, que não duvida, jamais.